Os atos golpistas perpetrados no dia 8 de janeiro deste ano por fanáticos de extrema-direita e pessoas recrutadas como massa de manobra por grupos políticos e econômicos que apostam na barbárie como caminho para desestabilizar o novo governo e colocar em xeque o Estado Democrático de Direito escancaram a distopia que tomou conta do Brasil nos últimos anos. Se à luz da legislação brasileira não há consenso sobre a tipificação dos atos do dia 8 como terroristas, do ponto de vista político e com base em tratados internacionais, não há qualquer sombra de dúvida de que essa qualificação se aplica plenamente. Sim, a extrema-direita brasileira escolheu o terrorismo como modus operandi e é imperativo que não se tente mascarar ou relativizar a gravidade do ocorrido sob pena de vermos repetidas, Brasil afora, as cenas de terror daquela tarde de domingo. Ou os paramos agora, ou talvez seja tarde demais. Tomando por base a legislação brasileira, o que assistimos em Brasília no dia 8 de janeiro e os atos e omissões que vieram antes e depois daquela tresloucada tentativa de golpe apontam para crimes que vão desde a violência contra a democracia e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, passando pela tentativa de golpe de Estado, até associação criminosa, omissão ou prevaricação das autoridades, incitação ao crime, dano ao patrimônio e tentativa de homicídio, só para citar alguns. Em meio a tudo isso, é fundamental termos presente que a invasão das sedes dos três poderes da República no dia 8 de janeiro, marcada pela violência física e simbólica contra o patrimônio público e as instituições brasileiras, foi urdida e financiada pelos inimigos da nossa ainda frágil democracia. Os ovos de serpente que eclodiram neste janeiro foram chocados em vários ninhos espalhados por diversas partes do país, sob a proteção de múltiplos personagens. Ao escolher abrigar golpistas na frente de seus quartéis em Brasília e em outras partes do país, militares do Exército tornaram-se cúmplices conscientes de grupos que defendiam um golpe de Estado e reafirmaram a tradição golpista que acompanha as Forças Armadas brasileiras desde sempre. O envolvimento de militares das três forças e de agentes das corporações militarizadas dos estados na tentativa de golpe e nos atos terroristas do dia 8 vai ficando ainda mais evidente à medida que as apurações avançam. No caso da Polícia Militar do Distrito Federal, mais do que a adesão individual de alguns agentes de segurança pública, o que se viu foi uma ação planejada de alinhamento com os golpistas, coordenada pelo então secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. A exemplo do ex-presidente, Torres optou por se ausentar do Brasil poucos dias antes dos ataques às sedes dos três poderes da República, mas cuidou de deixar arquitetado o plano de facilitação dos atos terroristas de 8 de janeiro. Preso quando retornou ao Brasil após a decretação de sua prisão pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o agora ex-secretário Anderson Torres viu sua situação se complicar ainda mais após a Polícia Federal encontrar em sua casa uma minuta de decreto para instaurar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral e mudar o resultado das eleições presidenciais de 2022. Caberá ao ex-ministro de Bolsonaro esclarecer a origem do documento claramente inconstitucional e golpista e por que, em vez de denunciar seu autor, isto se a minuta de decreto golpista não for de sua própria lavra, ele preferiu prevaricar e mais. É fundamental esclarecer se Bolsonaro tinha ou não conhecimento da existência e do conteúdo daquele instrumento de golpe de Estado. Qualquer que seja a resposta para essa questão, é fato que os atos terroristas de 8 de janeiro foram animados e nutridos pelo antepresidente desde sua chegada ao Palácio do Planalto em janeiro de 2019. Ao longo de seus 4 anos de governo, Bolsonaro sonhou com um autogolpe militar ou paramilitar e trabalhou incessantemente para inflar sua base através da incitação do ódio, do ataque às instituições e à própria democracia e da disseminação de mentiras. Os discursos de ódio e a sanha golpista de Bolsonaro encontraram eco entre militares saudosistas do período ditatorial iniciado com o golpe civil-militar de 1964, entre parlamentares de extrema-direita, entre policiais militares de várias partes do país, entre simpatizantes de sua política armamentista,
entre empresários de diversos setores e entre líderes religiosos fundamentalistas que encontraram no discurso oportunista do então presidente uma porta larga para o inferno da intolerância religiosa, do preconceito e da teocracia. Some-se a isso a cumplicidade de agentes públicos como Arthur Lira e Augusto Aras, que ao se omitirem ou protegerem Bolsonaro e ignorarem seus muitos crimes, ajudaram a chocar os ovos de serpente que, em 8 de janeiro, ao eclodirem, fizeram surgir dos esgotos do fascismo à brasileira que sempre ignoramos, a violenta e rastejante criatura cujo ódio cego não conhece limites. Agora, com a serpente de múltiplas cabeças à solta, só resta à sociedade e às instituições brasileiras impor-lhes os limites necessários. É fundamental que o duro aço da espada da justiça alcance a todos, indistintamente e com o peso equivalente às responsabilidades de cada um. E precisamos nos mover mais rápido do que a fera rastejante que continua por aí. Democracia não combina com anistia para golpistas e violadores de direitos humanos. Já cometemos esse erro uma vez e, por nós e pelos que virão, não podemos sequer pensar em repeti-lo.